e querido Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós pedimos a paz do Senhor, ó Deus de paz, em nome de Jesus Cristo, príncipe da paz, rogamos, meu Deus, a tua paz, para aquelas nações que estão em guerra, meu Deus, ó Pai eterno, pedimos, Senhor, a pacificação ali, entre aqueles grupos, ó Deus, raivosos, de Israel e do Hamas. Pedimos, ó Deus, a paz do Senhor, e apresentamos a Ti, meu Deus, as pessoas que estão sofrendo. Ó meu Pai, Te apresentamos os pacificadores, tanto de um lado como do outro, Senhor Deus amado. Te apresentamos as crianças, meu Pai, que estão sofrendo. Te apresentamos, ó Deus, filhos e filhas do Senhor, tanto do lado do Hamas quanto do lado de Israel, Senhor, que estão pedindo por paz ao Senhor neste momento. Unimos a nossa fé, a fé dos teus filhos e filhas que clamam por paz, meu Deus, para que a tua paz seja estabelecida, porque tu és o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima o carro no fogo e que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Pai querido e amado, eu peço que o Senhor venha, Pai, por misericórdia, ó Deus de paz, fazer ali o teu querer, a tua vontade, Senhor. O nosso desejo, Pai, diante de Ti, é que o Senhor faça paz, meu Deus, porque a guerra não é boa, Senhor. Não desejamos a guerra, Pai, desejamos a paz. Em nome de Jesus Cristo, príncipe da paz. Amém. Graças a Deus. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste no Facebook da Igreja Bíblica no Brasil, seja muito bem-vindo, fique na live. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, neste que é o maior. E quando eu digo maior, não é nem tanto em tamanho, é maior que eu digo de grandeza, mais completo, mais sublime, mais importante sermão que já foi pregado sobre a face dessa terra. Ninguém nunca pregou melhor do que Jesus, ninguém nunca vai pregar melhor do que Jesus, ninguém vai falar, ninguém nunca falou nada mais importante do que isso que está escrito aqui em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nada, nenhuma filosofia, nada produzido pela humanidade conseguirá pelo menos se igualar à ética, à grandeza, à virtude e à magnificência das palavras de Jesus Cristo nesse sermão. Nada. Ninguém nunca falou o que Jesus Cristo falou. E no máximo que alguém pode fazer é copiar o que Jesus faz, copiar o que Jesus fala. Ninguém conseguirá superar esse sermão de Jesus Cristo. Eu gosto daquele louvor da Rosa Nascimento que diz: Jesus é o maior pregador de toda a história. Ele é. Tanto que o Pai disse no monte da transfiguração: este é o meu Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. A Jesus. E é Ele que está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 5, Jesus Cristo ele fala de muitas coisas, inclusive do reino de Deus, o tempo todo. Ele está instruindo aos seus discípulos, as pessoas que querem aprender dele, porque ser discípulo de Jesus é você querer aprender o que Jesus tem para dizer, é você querer viver o ensino de Jesus para a tua vida. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus fala para os seus discípulos que eles, aprendendo o que Jesus disse,
Jesus vai contar as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele começa dessa maneira. E no meio do capítulo 5 ele vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, uma vez que nós vivemos o que Jesus está nos ensinando, nos tornamos sal da terra e nos tornamos luz do mundo. Luz quer dizer dar conhecimento, esclarecer a ignorância que há no mundo, que é em nós. Porque Jesus é a luz do mundo, porque Jesus é o sol da justiça. E nós nos tornamos luz quando praticamos o que Jesus nos ensina. Nós não nos tornamos luz porque nós, sei lá, há algo diferente em nós que muda, não. É as palavras de Jesus que colocamos em prática, porque Jesus é a luz que nos ilumina. E quando praticamos o ensino de Jesus, quando colocamos em prática as palavras de Jesus, nós nos tornamos luz. Porque a nossa ignorância é dissipada pela luz de Jesus. Quando fala de treva, fala de ignorância. Fala de tolice natural, humana e diabólica e pecaminosa. Como foi dito ontem no ensino sobre a depravação total. O homem caído, distante da graça de Deus, ignorante, tolo, inútil, não sabe fazer o bem. E Jesus é o mestre glorioso que vem nos salvar, que vem nos libertar dessa ignorância maldita, dessa depravação total, porque Ele é o ser santo, divino, o Deus que se fez homem, homem santo, homem perfeito, o segundo Adão que obedeceu à lei de Deus, cumpriu e nos ensina. Inclusive, Ele existe. No capítulo 5 ele diz: sede perfeitos. Essa é a palavra que Jesus diz no capítulo 5. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o que é a perfeição que Jesus exige no capítulo 5? O amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo. E Jesus vai, quando ele diz sede perfeitos, ele tinha acabado de dizer: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus. Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Justamente plagiando, como eu disse, ninguém disse nada mais importante que Cristo. Paulo só disse isso aos Colossenses plagiando o que Cristo já havia dito. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo disse em Colossenses, eu acho que é o capítulo 3 de Colossenses, plagiando isso, porque Jesus já havia dito isso no Sermão do Monte. Sede vós perfeitos, como é o vosso Pai é perfeito que está no céu, por causa da caridade, do amor. Então o reino de Deus, ele é esse diferencial, ele traz esse diferencial. E Jesus fala sobre isso. No capítulo 5, Jesus explica a lei para nós, que não é mais uma lei apenas de prática, é uma lei de mente, é uma lei de consciência. Consciência transformada por Ele, com a luz dele agora. E Ele alerta a nós sobre uma coisa o tempo todo. Nesse sermão é o que eu digo: Jesus Cristo, Ele não impõe nada. Ele não chega impondo. Ele não chega obrigando ninguém a abraçar o reino dele. Ele não chega forçando as pessoas a abraçarem o reino dele. Ele apenas esclarece. Ele apenas informa. E haverá um dia onde quem abraçou a mensagem do reino, onde quem aceitou a luz dele, viverá na luz eternamente. Mas quem rejeitou o reino dele, sofrerá condenação eterna. Haverá um dia que Jesus vai impor completamente. Ele vai vir como Rei soberano. Por isso a mensagem do reino não é agora, é no porvir. Agora é o reino espiritual. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós aqui hoje reunidos e no mundo inteiro, estamos no reino espiritual de Jesus sobre nós. Ouvindo a palavra de Jesus e colocando em prática, Ele virá sim como monarca absoluto de todo o universo. Ele sim um dia vai impor a vontade dele. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele não faz isso hoje. Nós não temos o direito de fazer isso.
impor a vontade de Jesus sobre ninguém. Não temos. Ele fará isso no grande dia. No grande dia. Ele apenas informa. Ele diz: se teu olho te escandalizar, no capítulo 5, arranca ele. Se tua mão te escandalizar, arranca ela. É melhor você entrar cego, maneta, ou aleijado na vida, no reino de Deus, do que ter o corpo perfeito e ser lançado no inferno. Jesus fala que um dia ele vai impor, um dia ele vai dividir, um dia ele vai separar uns dos outros, um dia a vontade dele será imposta, e nenhum ser no universo poderá resistir à soberania dele. Um dia ele voltará dessa maneira. É isso que ele está avisando no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. O reino dele é de paz, é de justiça e é de alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer isso perfeitamente em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tudo isso Paulo plagiou da onde? Daqui, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, da mensagem de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus fala da paz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Somente essa ação de Jesus não impor a vontade dele, a força, já é um motivo de paz. Se Israel e o Ramais ouvissem a mensagem de Jesus Cristo do capítulo 5 de Mateus, que diz: se alguém te obrigar e forçar você e tomar de você uma túnica, deixa a capa também. Se alguém chegar e te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Caminhe 2. Se eles ouvissem essa palavra de Jesus Cristo, não resistam ao perverso. Não responda. Não. A pessoa está te forçando, chega para ti o rabo, leva. Vai embora. Carrega, você não está querendo isso, leva. Vai embora, eu não quero briga. É isso que Jesus está falando. Se Israel ouvisse, o Ramais ouvisse que Jesus falou há 2000 anos atrás, eles não estariam brigando hoje. Não estariam em guerra hoje. Veja como esse sermão é maravilhoso. 2000 anos atrás. E resolveriam uma questão que estão fazendo agora, uma guerrinha lá, por causa de um pedaço de terra, sei lá o quê. E Jesus há 2000 anos, cara, deixa esse negócio aí. O reino de Deus é mais importante. Foca no reino de Deus. Olha para cima, olha para a eternidade. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar aí. Tudo isso um dia vai perecer. Tudo isso é passageiro. Eu estou chamando vocês para uma vida eterna, para uma situação da alma de vocês. É tudo isso que Jesus está falando aqui. E ele entra no capítulo 6. Mas aí tudo isso tem que ser vivido pela fé. Pela fé. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo escreveu isso, inspirado aonde? Aqui, no Sermão da Montanha. Óbvio que foi. Jesus fala desse reino aqui, no capítulo 7, no fechando o capítulo, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele fala de um reino que virá. O olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Quem de nós podemos dizer que a gente já viu, que a gente já ouviu, que já subiu o nosso coração, que a gente tem um conhecimento pleno, a gente já foi lá no céu, batendo um papo com Deus, entramos lá, pisamos na rua de ouro, no muro de cristal e tudo aquilo e tal. Quem de nós podemos dizer que existe um caminho ali, uma porta? É Jesus, é pela fé. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está falando do ensino dele. É você crer e colocar em prática no ensino dele, acreditando que um dia ele vai voltar como Rei soberano. Um dia ele vai justificar os justos, ele vai punir os ímpios. Um dia. Não vos vingueis a vós mesmos. Você só vai colocar isso em prática se você acreditar que um dia Deus julgará todas as coisas. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus,
você vai partir com a força do braço, porque você só acredita em você mesmo. Você só acredita no que você está vendo, no que você apalpa. Então você é um materialista. O materialista, ele não crê no espiritual. É por isso que os homens guerreiam, é por isso que os homens se matam, é por isso que os homens se vingam, é por isso que os homens fazem tantas coisas, porque não tem fé em Jesus. Será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Fé para crer que a palavra de Jesus é a verdade. Você só vai se vingar você mesmo se você não crê que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos. Não faça isso. Você só vai desejar riqueza, que é disso que Jesus fala aqui, se você não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você vai crer que para Jesus é basicamente aquilo que a gente estava conversando ontem, meu filho. A pobreza é quase que uma virtude nas palavras de Jesus Cristo. Ele esnoba completamente o ouro dessa terra e a prata dessa terra. Ele esnoba completamente a riqueza terrena, a preocupação com as ambições terrenas. E o capítulo 6 de Mateus é o que traz isso para nós. Jesus, ele entra perfeitamente. Paulo, inspirado aqui, vai dizer lá na frente: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a Ucrânia e a Rússia vem brigando há um tempinho. Amor ao dinheiro. Por que Israel e Hamas estão brigando lá? Amor a alguma coisa, mas tem um patrimôniozinho pelo meio: ouro, prata, terra, dinheiro. Amor ao material, amor a essas coisas passageiras, amor a mamon, que Jesus chama de mamon, riqueza. É isso que é a raiz de todo mal, a raiz das guerras, a raiz das mortes, a raiz de toda essa desgraça que a gente vê no mundo inteiro. É amor ao dinheiro. E Paulo disse isso inspirado aqui em Jesus. Jesus vai dizer, no capítulo 6, ele já começa a dizer: se você vive por fé, a fé ela é espiritual, porque Deus, ele é espírito. Então você vai começar a viver uma vida espiritual. No capítulo 6, Jesus vai dizer: não é apenas ética, porque Jesus ensina sobre a ética, ensina sobre a moral no capítulo 5, um nível de justiça muito elevado, mas ele parte para a fé. No capítulo 6, o exercício da fé plena, a atividade chamada de piedade por Paulo, que é o exercício da sua fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. E no capítulo 6 ele vai falar de 3 exercícios espirituais: dar esmolas, ajudar os pobres, oração e jejum. 3 exercícios espirituais. Quais são? Dar esmolas, orar e jejuar. Ajudar os pobres, orar e jejuar. E muitas igrejas hoje ensinamos apenas a orar e jejuar, porque dar esmola aos pobres já saiu de moda, já saiu de voga, mas é um dos exercícios espirituais tão importantes como orar e jejuar. Inclusive ele está colocado em Mateus 6, o primeiro exercício espiritual. Primeiro. Porque o desapego ao material, ele deve começar nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Não entrará nada material, por isso você ajuda quem precisa. João falava, era a mensagem de João lá no batismo que Jesus foi batizado: você tem 2 túnicas, reparta uma, dê uma para quem não tem, fica com uma. Soldados, se contentem com o soldo de vocês, não oprima ninguém, não escravize ninguém. E tudo isso era a mensagem de João. Alimento, faça a mesma coisa, reparta com quem não tem, vai. Só que Jesus fala: se você vive por fé, essas coisas você fará em oculto para teu Pai que está nos céus. Você não procurará mídia nos exercícios espirituais que você faz. Você não procurará passar para os homens a imagem de que você é bom através de um exercício que é espiritual, dando esmolas. E as pessoas filmam, e as pessoas divulgam,
E as pessoas ajudam alguém e dizem: fulano está vestido porque eu comprei a roupa. Ciclano está comendo porque eu dei a comida. Beltrano, quantas das vezes eu matei a fome de ciclano de tal? Olha para mim, hoje passa, nem comigo fala direito. Que adiantou? Jesus está perguntando: se você queria o benefício de ser reconhecido pelos homens, vai que perdeu seu galardão no céu, você não tem. Quer ser reconhecido como bonzinho, irmã Dulce? Legal, que ajudava todo mundo, bom samaritano, legal para você. Legal, já recebeu seu galardão aqui na terra. Era isso que você queria? Fazer marketing com boa ação? Legal. Não tem recompensa lá no céu, nem procure. Quando você acredita em Deus, quando você crê em Jesus, você busca juntar tesouros no céu, com Deus. Então você não faz para que o homem veja, você faz para que Deus, que é Espírito, veja. Por isso você faz para Ele. Se os homens verem, beleza. Se eles não verem, também não importa, porque o que importa é o Deus, que é Espírito, que nos vê. Aleluia! É exercício espiritual nessa caminhada da fé, vivida pela fé, exercícios espirituais. É isso que Jesus está falando aqui. E ele vai dizer no versículo 19 do capítulo 6: não ajunteis tesouros na terra. Porque igrejas que se dizem cristãs hoje são bilionárias, milionárias, onde ele diz: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque diabo. Pessoas trabalham tanto, igrejas que se dizem cristãs, trabalham tanto para enriquecer tanto, para enriquecer tanto, para juntar tanto patrimônio, onde ele diz: não ajunteis tesouros na terra. É ordem, é decreto. Batem em tudo. Batem em tudo. Batem, arrotam, esbravejam contra os homossexuais, esbravejam contra o paganismo, esbravejam contra o carnaval. Não ajunteis tesouros na terra. Não é ordem também não? Não é mandamento também não? E fazer o contrário não é pecado não? Como assim? Hipócritas. É isso que Jesus chama esse tipo de atitude? Não ajunteis tesouro na terra. A sua oração em particular com Deus, o teu jejum em particular com Deus. Não faça disso marketing, mídia, particular, pessoal. Para buscar o quê? Simplesmente mais fé, mais graça, para você conhecer Jesus Cristo cada dia mais. Simplesmente para você se aprofundar em Jesus Cristo cada dia mais pela fé. Esses exercícios espirituais é para fortalecer os músculos da fé em Jesus, para que você continue caminhando, para que você continue obedecendo até aquele grande dia. Porque ele vai dizer lá no sermão profético, lá na frente, no final de Mateus, que é tão importante como esse, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso os exercícios da fé, em particular, só você e Deus, para que o seu amor por Jesus Cristo não esfrie. Porque se multiplicarão a iniquidade. O que é iniquidade? É a pessoa saber o que é certo e mesmo assim fazer errado. Não ajunteis tesouro na terra, estão ajuntando iniquidade, e tem se multiplicado. E quantas pessoas têm se esfriado do amor de Deus? Por causa da igreja capitalizada, porque fizeram do povo de Deus comércio, porque fizeram do povo de Deus negócio. Quanto amor por Jesus Cristo tem se esfriado? Precisamos ter o nosso exercício pessoal, porque ninguém se justificará dizendo: eu não sou crente, eu não servi o Senhor. Jesus naquele grande dia dizia: eu não servi o Senhor, porque tinha um bispo lá no país, lá, o bispo Macedo, ele era riquíssimo, ele enricou pregando a tua palavra, ele prosperou demais, roubando o povo, por isso que eu não servi o Senhor. Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito. Quantas vezes eu fiz isso? Você olhou para ele, não olhou para mim? Por que você não foi dar esmola aos pobres? Por que você não fez a tua parte? Porque você não foi orar em particular? Porque você não foi jejuar?
Ah, eu não fiz porque o Valdomiro Santiago, que era um apóstolo lá, estava vendendo feijão na pandemia, enganando o povo. Se não fosse o Ministério Público, ele estava ludibriando mesmo de gente, um grão de feijão por 500 conto. Por isso que eu não sou crente, por isso que eu não sirvo o Senhor. Os caras estavam bagunçando, atrapalhando tudo, eu não peguei amor pelo Senhor. O problema é seu. Jesus não estava lá fazendo isso. Quantas vezes Jesus vendeu feijão? Quantas vezes? Nenhuma. Pelo contrário, ele pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou, alimentou uma multidão que estava ali com fome e não tinha R$1 para dar para ele. Ele alimentou todo mundo e mandou todo mundo embora de barriga cheia. Foi isso que Jesus fez. Agora, se a pessoa não se importa com a palavra dele, problema é da pessoa. Naquele grande dia não terá justificativa. Porque ele está dizendo, buscai. Sou eu e você. Ele está dizendo para mim e para você, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ele está chamando a mim e a você. Não olhe para o homem, não olhe para a mulher, não olhe para quem está corrompido, quem não quer levar a sério. Problema dele, problema dela. Siga você com Jesus. Você é pessoal, é uma caminhada pessoal. Caminho, porta estreita, caminho apertado, indica que é só você que entra. Só você. Não entra o comboio, não tem como. É 1 a 1. Pessoal, particular, relacionamento pessoal com Deus. Não existe salvação por conveniência. Ou seja, eu sou conveniado, né? A salvação da minha mãe, que é uma serva do Senhor, Teu aqui, esse dia foi batizado. Se Teu e Bela fossem confiar, então, eles seriam salvos pela fé de minha tia Fernanda, que é a mãe deles. Não, ele teve que manifestar dele, porque minha tia vai ser salva pela fé dela, Teu vai ser salvo pela fé dele, e Bela vai ser salva pela fé dela. Minha mãe vai ser salva pela fé dela, meu irmão vai ser salvo pela fé dele, eu vou ser salvo pela minha fé. E meus 2 filhos terão que ser salvos pela fé deles. Cada um deles vai ter que um dia manifestar a fé em Jesus Cristo para ele ser salvo. Não tem como eu salvar eles por causa da minha fé. Eu posso ensinar, eu posso pregar, mas eles terão que crer em Jesus para serem salvos. Não depende de mim, é de Deus e eles. É particular. Não tem como. Por isso que Jesus chama nós para essa responsabilidade pessoal. E Jesus diz aqui no capítulo 6, para fechar: não podeis servir a Deus e as riquezas. O simples desejo de riqueza, a simples ambição da riqueza do mundo, é pecado contra Deus, sim. É pecado contra a lei de Jesus Cristo, sim. Jesus está dizendo, não tem como conciliar servir a Deus com o desejo de ficar rico. Paulo, inspirado nisso aqui, vai dizer, aqueles que desejam ficar rico, caem no laço do diabo e em muitas aflições. Ele disse a Timóteo, a piedade é fonte de lucro com contentamento. Paulo disse, tendo o que comer e o que vestir, por tudo dai graça. Tendo o que comer e o que vestir, por tudo dai graça. Tendo o quê? O que comer e o que vestir. O básico do básico do básico. Nem moradia Jesus Cristo inclui. Nem a minha casa, a minha vida Jesus Cristo colocou aqui. Tá vendo aqui? Nem a minha casa, a minha vida Jesus colocou. Ele colocou o que comer e o que vestir. É no máximo o Bolsa Família. Fome zero, Bolsa Família. É ali, ó. Comida no prato e vestimento para você não passar frio. A campanha do agasalho e do alimento. Acabou. Nem a minha casa, minha vida entrou aqui. Entendeu? Tendo o que comer, o que vestir, por tudo dai graças. Foi o que Paulo disse. E é isso que Jesus está falando aqui. Porque ele vai dizer, não tem como você conciliar o pensamento de querer ficar rico com servir a Deus. A riqueza é um Deus. O amor ao dinheiro é um Deus. Você amará um e desprezará o outro. Não tem como. Servir a Jesus, sim. Sim, é o desapego total do materialismo. É o desapego total
Qualquer outra fé, teologia que influencia você a abraçar o mundo, a abraçar a riqueza, a abraçar os pensamentos de avareza, é contra o ensino de Jesus Cristo, porque ele diz: não ajunteis tesouro na terra. Se alguém te influencia a juntar, ele está indo contra Cristo, é um ensino anti-Cristo. Não é um ensino cristão, não é um ensino de Jesus Cristo bíblico. Ah, mas eu não aprendi. Jesus está falando claramente. É o que eu disse ainda há pouco. Se a galera ouvisse Jesus, não estava guerreando. Se a gente ouvisse Jesus Cristo, que Jesus está falando, a gente não fazia besteira. A Jesus vai dizer aqui para nós não andarmos ansiosos. Com o que nós vamos comer e com o que nós vamos vestir. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Faça os exercícios espirituais. Não negligencie os exercícios espirituais. Dividir o pão com quem precisa, dividir as vestes com quem precisa, ajudar quem precisa, ajudar a obra missionária para que o evangelho alcance mais pessoas, para que as portas dessa igreja permaneçam abertas, para que mais vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pela fé em Jesus Cristo. Use, exerça o seu dinheiro, o seu trabalho para o benefício do próximo. Não só do seu, mas também do próximo. Mantenha sua comida, sua bebida e ajude quem precisa, em particular. Não precisa fazer propaganda disso. Ore. Nós oramos muito pouco. Jesus, está escrito aqui em várias partes no Evangelho, ele orava 6, 9 horas, se a gente for colocar entre o cair da tarde e a terceira vigília da noite, dá 9 horas direta. De 6 horas da tarde a 3 horas da madrugada, 9 horas ininterruptas de oração que Jesus fazia. E a gente vai dizer que a gente ora muito? É hipocrisia, a hipocrisia da mais cínica, da mais ridícula. Quando a pessoa fala: eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Por favor, vamos ter vergonha disso. É por isso que Jesus manda a gente fazer em oculto, porque chega a ser vergonhoso. Diante de Jesus a gente ora minúscula coisa, mixaria. E ele era o Filho de Deus, santo e perfeito. Nós deveríamos, na verdade, orar 24 horas por dia, sem ter trégua nem para comer, se bobear, diante da nossa pecaminosidade. Então, por favor, fazer propaganda de nossa vida de oração é uma vergonha. É uma vergonha. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ah, você não acredita literalmente? Tem um cara que tem um papo aí que fala: esse negócio era um ciclo, um negócio, uma semana. Que negócio de semana? Pra mim é 40 dias, 40 noites, ponto final. Ele era Deus, rapaz. Ponto fechado, né? Quem ia aguentar aquela crucificação? Todo cientista disse que homem nenhum aguentaria até o final aquela crucificação que Jesus aguentou. Até 3 horas da tarde o cara veio me dizer que Jesus não ia aguentar 40 dias, 40 noites de jejum. Ele aguentava. Ele não era normal como nós. Era um homem, mas um homem perfeito. Um homem, e também era 100% Deus. Então, por favor, ele não era comum, literalmente. Era carne e osso, sim. Mas era Jesus, né? Então, e aí nós jejumamos um diazinho, nós jejumamos até 6 horas da tarde e a gente faz propaganda disso. Que vexame. É por isso que Jesus fala: faça o culto. E aí Jesus vai dizer: não se inquieteis pelo dia de amanhã, não andeis ansiosos pelo que comeis, pelo que vestis, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? As riquezas? Não. Que coisas? O carro, a casa, a prosperidade? Não. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, que Jesus está dizendo: comida e vestimenta. O Pai alimenta os pássaros, o Pai veste os lírios do campo, o Pai proverá também a comida e o alimento, o sustento, para que você não morra de fome e para que você não viva nu. É como Paulo disse lá: trabalhando com quietude, sem o desespero de ficar rico, acumular patrimônio, fazer riqueza, que é o que a turma hoje está aparecendo na internet o tempo todo. Ah, você ganha 1.000, você gasta 1.000, você tem que gastar 500, guardar 500, não sei o que, para daqui a pouco morrer e deixar tudo aí para quem vai ficar. Guarde, daqui a pouco você morre e deixa tudo aí. Foi o que Jesus ensinou na parábola do rico. Insensato, ou seja, tolo, burro.
Se hoje pedirem a tua alma, tudo que você guardou, para quem será? Para quem você vai deixar? Por isso que Jesus está dizendo, foque no reino dos céus. É o mais importante. O corpo de vocês um dia, cedo ou tarde, vai perecer. O nosso corpo, a única certeza de nós que estamos vivos é que um dia nós morreremos. É a única certeza que nós temos. Então o que vai comer o dinheiro é a terra, pastor. É a terra. Não, quem deixa até dinheiro para a terra? Oxe, quem está em volta cata tudo, rapaz. Tem negócio de vai para a terra. Vai para a terra é o corpo puro. Porque não adianta de passar dinheiro de geração em geração sabendo que vamos todos morrer. Então, o dinheiro ainda usa um pouquinho para comprar o caixão, porque se não for para não feder demais em cima. Mas o resto é ruim, né? Vai enterrar com dinheiro, é ruim, hein? Nego bafa tudo, até dente de ouro que o cara tiver, essas coisas, tira tudo, aliança de ouro, anel, cordão, tira tudo. Hoje vai o corpo purinho para lá. E aí o que Jesus está falando é o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo para nós? O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. A alegria da salvação em Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje podem olhar para nós e dizer, quantos, seja sincero, cada um que aqui está presente, se Jesus voltar agora, eu subo com ele, com certeza, com convicção, eu sou certo da minha salvação em Jesus? Quantos aqui podem dizer isso? Quantos que estão me ouvindo na live podem dizer isso? Eu sou certo da minha salvação em Jesus. Eu tenho convicção que eu sou salvo em Jesus. Se eu morrer daqui a pouco, eu estou com Jesus. Eu não vou me perder. Quem pode dizer isso? Por que as pessoas têm tanto medo da morte, medo de morrer? Lógico que ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Agora, eu quero envelhecer primeiro. Depois de 100 anos, aí tudo bem. Vamos bater 21 de março de 2092, que é quando eu completar 100 anos, aí eu olho para Deus e falo assim, agora pode me chamar. 2092, lá na frente. Se Jesus não voltar daqui até lá, eu quero ir até 2092. Em nome de Jesus. Não quero morrer, não. Agora tem gente que tem medo de morrer, não é porque não quer morrer, é porque tem medo porque sabe que vai para o inferno. Porque não tem certeza da salvação, por isso corre, tenta correr da morte, igual João disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, tentando driblar a morte porque tem medo de morrer e ir para o inferno. Por quê? Não tem a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é a alegria da salvação em Jesus. A alegria de estar salvo em Jesus Cristo. Podemos estar no meio daquela faixa de Gaza lá, ó, míssil para lá, míssil para cá. O salve Jesus ora, pede paz, o coração tudo bem. Fica com medo de morrer ali naquele momento, porque ninguém quer morrer. Mas não se desespere em momento algum. Não se desespera, porque tem certeza da sua salvação em Deus, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Por quê? Tem muita gente rodando, pulando, fazendo aquelas dancinhas que a gente falou, botando nas igrejas, um monte de coisa, inventando um monte de coisa, coreografia carnal, peça carnal, um monte de coisa, porque não existe alegria do Espírito Santo, a alegria verdadeira da graça de Deus, de estar na presença de Jesus, de sentir a presença de Deus sem precisar de papagaiada, sem precisar de palhaçada, de misticismo. A alegria do Espírito Santo, que faz você rodar assim às vezes, faz você pular, sapatear, gritar glória a Deus, gritar aleluia, falar língua estranha, mas no Espírito Santo, no poder de Deus, na alegria do Espírito, não na carnalidade, nas coisas carnais, porque essa pessoa não tem a alegria do Espírito. Eu já vi cristãos, que eu testemunho, irmãos, dentro de casa, cristãos que sofriam o que o diabo esqueceu no inferno, comia o pão que o diabo amassou igual a vovózona e lambia os dedos. E quando chegava na igreja, era o momento de alegria que tinha.
mas alegria verdadeira. E quando saía do culto, saía de cabeça erguida. Não com carapaça, como tem gente por aí que diz que é o quê? Armadura. Não, a alegria do Espírito Santo dentro do coração, parece que não estava passando por nada. Chegava e aconselhava pessoas em uma situação muito mais fácil do que aquela estava vivendo. E ela aconselhava e Jesus resolvia, e ela na alegria do Espírito Santo. Eu vi com meus olhos a alegria do Espírito Santo. Não deixa você enlouquecer, não deixa você cair, não deixa você desesperar. Alegria do Espírito Santo de Deus, de estar na presença de Deus. Glória a Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Se eu não tenho essa alegria, eu preciso buscar. Se eu não tenho essa paz, eu preciso buscar. Se eu não tenho essa justiça em mim, eu preciso buscar paz, justiça, alegria no Espírito Santo, porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Glória a Jesus. Por isso que tem muita gente rica, sem paz, sem justiça e sem alegria. Você acha que quem, meu irmão, cantou a pedra ontem, quem é promotor dessas guerras aí? Gente rica. Você acha que pobre está promovendo essas guerras? Pobre também promove, que a gente vê por aí todo dia. Infelizmente, porque o reino de Deus é para todos, mas também quem não quer o reino de Deus, tanto pobre como rico, o pau come. Mas quem promove essas guerras grandes aí, esses milhões, ali são milhões de cada míssil daquele, é gente que tem Todd, gente, é gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Não tem paz, é o que estão inventando, fazer guerra com tanta gente passando fome, com tanta gente precisando de roupa. Eu estava desesperado no mês passado, como eu contei o testemunho, precisando de R$500. Foi, não ansioso como diz a Bíblia, mas sim, eu estava em oração: Jesus, por favor, eu preciso. E Deus proveu, trouxe na porta, pela graça de Deus. Jesus trouxe na porta a mulher que doou um portão de ferro, e nós postamos o portão de ferro. E ontem eu precisei pagar a dívida, e Jesus proveu um comprador, comprou pelos R$500, vendi, paguei, graças a Deus, tudo certo. Ele proveu. Mas os caras estão gastando milhões de bis. Eles não podiam botar na minha conta lá quentão, em vez de estar com essa guerra meia besta? Poxa, bora parar com isso. E Jesus falando aqui para nós: então vamos fazer a nossa parte, vamos buscar o reino de Deus. A gente precisa. Se Jesus manda a gente buscar em primeiro lugar, é porque em primeiro lugar, o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. E sim, meu Deus, é verdade, Jesus. A riqueza não traz nem paz, a riqueza terrena não traz felicidade verdadeira, e a riqueza terrena não traz justiça. Há muitas pessoas ambicionando e, pelo contrário, Senhor, se tornando cada vez mais violentas em nome da riqueza, cada vez mais, Senhor, se tornando corruptas, injustas, e cada vez mais suas almas destruídas, pessoas arrasadas por dentro, pessoas sem nenhum sentimento e sem alegria verdadeira, Pai. Apenas prazeres passageiros na luxúria, mas sem graça, sem graça. Quando apaga-se as luzes, o desespero está presente, porque não tem paz, não tem justiça, não tem alegria do Espírito Santo. Oh Deus, em primeiro lugar precisamos buscar esse reino do Senhor, Pai amado. Alegria em praticar a Tua palavra, alegria em servir ao Senhor Jesus. Entendemos o que é isso, meu Deus. Essa alegria, meu Deus, que as drogas não podem nos proporcionar. Essa alegria, meu Deus amado, que o sexo não pode nos proporcionar. Essa alegria, meu Deus, que o mundo, a riqueza do mundo inteiro não pode proporcionar. É a alegria da Tua santa presença, meu Deus. Porque na Tua presença existe a plenitude da verdadeira alegria. Precisamos dessa alegria em nossos corações, meu Deus.
Oh, meu Pai amado, precisamos sentir essa graça, Pai. O teu povo precisa sentir essa alegria. Precisamos sentir essa paz que excede todo entendimento. Precisamos dessa justiça de Jesus Cristo que nos justifica, meu Deus amado. E a culpa cai por terra. E a gente pode caminhar para frente de cabeça erguida, confiando em Jesus. Nos dê essa graça. Não deixe o diabo nos cegar com o mundanismo, com a avareza, para roubar nosso tempo de oração, para roubar nosso tempo de jejum, para roubar nosso tempo de ajudar o próximo. O desejo maldito de ajuntar tesouros na terra. Pai, nos liberta, Jesus, por graça e misericórdia, e nos faça buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor, e por misericórdia e graça provê para nós, oh Deus amado, nosso sustento, para nos vestirmos, para nos alimentarmos. E te agradecemos também, meu Deus, porque o Senhor proveu para nós aqui no Brasil até o Minha Casa Minha Vida. Oh glória, que está até além da comida e da vestimenta. Tu és bom, Tu és misericordioso, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso e bondoso. Vem nos abençoar, Senhor, e vem nos ajudar nesse mundo hostil. É o que pedimos a Deus e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que nos acompanhou, nós estamos aqui na rua Sucupira, esquina com a Pedro Rosa, aqui no bairro Gusmão, em frente à Praça Colibri, Igreja Bíblica no Brasil. Venha participar dos nossos cultos, todos os domingos, a partir das 19 horas estamos aqui. Na verdade, temos cultos quinta, sexta, sábado e domingo, todos a partir das 19 horas. Na terça-feira temos a tarde da bênção, 4 horas da tarde. Você é nosso convidado, em nome de Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos e Deus abençoe a todos. A igreja bate palma para Jesus, amém?